Amém? Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Amém. Eu me sinto muito honrada por Deus, pelo apóstolo, por me escolher para pregar neste dia. É sempre uma grande honra pregar a palavra do Senhor. E que nessa noite você esteja com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos fazer uma oração? Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Pai, porque queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, nesta noite, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Nós estamos, Pai amado, com os ouvidos abertos, com os ouvidos atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, com os nossos corações, Senhor, abertos, Pai amado. Por isso, Espírito Santo, derrama do Teu poder, derrama da Tua glória nessa noite. Derrama, Espírito Santo, da Tua unção. Nós Te damos, Espírito Santo, liberdade neste lugar. Age, faz conforme o Teu querer, faz conforme a Tua vontade, Espírito Santo. Entre em nossos corações, trabalha, Espírito Santo, em nossos corações, que a Tua palavra venha como um alvo, Senhor, como uma flecha em nossos corações nessa noite, e que a Tua palavra, Senhor, ela não seja roubada, mas que ela possa, Senhor, gerar fruto, Senhor, em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é viva e é eficaz, e nós cremos em Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 10. Acho que está um pouco alto. Se puder baixar um pouquinho. Romanos, capítulo 10. Está dando microfonia aqui. Isso. Romanos 10, a partir do verso 14 até o verso 17. Todos acharam, amém? Diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos. Aí eu comecei do verso 11. Desculpa. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem creram, em quem não creram? E como crerão aquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram ouvidos? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Amém? Irmãos, na terça-feira passada, o apóstolo estava pregando aqui, e ele estava falando sobre os versos anteriores de Romanos, do capítulo 9, aliás, do capítulo 10, os versos anteriores. E ele estava falando sobre idolatria. Ele estava dizendo que não adianta, muitas vezes, você estar na igreja, você cumprir uma escala, você ser um cristão, digamos assim, zeloso, porque é isso que Paulo se refere nos versos anteriores. Ele diz que ele é testemunha de que os judeus são zelosos na obra do Senhor. Porém, eles são zelosos sem entendimento. E o que isso significa? Significa que eles eram pessoas que faziam a obra de forma muito fervorosa, de forma muito zelosa. E eles não tinham entendimento daquilo que eles tinham, que eles estavam fazendo.
Por quê? Porque eles não tinham entendimento da justiça de Deus, a justiça verdadeira. Eles tinham para eles a justiça própria. Qual era a justiça verdadeira? A justiça de Deus. Qual é a justiça que Paulo se refere? Paulo está se referindo à justiça de Deus, que é Cristo. Só que os judeus, eles tinham para ele a justiça própria. Ou seja, eles tinham para ele que se eles fizessem a obra, de que se eles cumprissem a lei, de que se eles fizessem, então eles alcançariam a salvação pelas obras. Só que a justiça de Deus não é isso. A justiça de Deus é o quê? Cristo. E a justiça de Deus não é por obras. A salvação não é por obras. A salvação é através de Jesus Cristo. Então a gente entende o quê? Que não é estar na igreja, não é você cumprir escala, não é você fazer a obra de forma fervorosa, que isso vai te tornar um cristão salvo, que isso vai te tornar um cristão que tem um entendimento da justiça, que sabe o que está fazendo e que tem um entendimento de quem Deus é e de quem você é. Não é o que você faz, mas é o que você entende verdadeiramente. E como que eu e você temos esse entendimento? É através de um verdadeiro encontro com Cristo. É quando nos encontramos verdadeiramente com Ele, que realmente somos salvos, porque aqui Paulo, nos versículos anteriores, ele vai dizer, é quando cremos em nosso coração, realmente, de verdade, é quando cremos verdadeiramente, invocamos o nome dEle, e quando invocamos o nome dEle, nós recebemos a salvação. Então é quando eu e você temos o real entendimento do sacrifício de Cristo lá na cruz, temos o entendimento desse sacrifício, temos o entendimento do que Ele nos traz, o que o sacrifício dele nos traz para a nossa vida, temos o entendimento de quem nós somos, e nós invocamos o nome dele e recebemos a salvação. Então, muitas vezes, não adianta você estar aqui dentro da igreja, você está cumprindo a escala, você está cantando, você está tocando, você está limpando, se você não tiver o real entendimento da justiça de Deus. Porque não é o que você faz que te salva. E sim quando você entende e realmente crê naquilo que você entendeu. E você entende o que é o sacrifício de Cristo, o que Ele traz na sua vida. Sabe por quê? Porque os fariseus, os judeus, eles tinham esse entendimento de que a justiça era pelas obras. Então eles entendiam que se eles fizessem, se eles cumprissem a lei, eles seriam salvos. Só que a lei, ela não veio para salvação. A lei, ela veio para condenar, para apontar o pecado. Se você tentar cumprir a lei, você vai conseguir? Não. A palavra de Deus diz que por mais que você tente, se você errar um mandamento, se você falhar em um mandamento, você já está condenado. Então a lei, ela não veio para me salvar e para te salvar. A lei, ela veio para apontar o pecado, para dizer para você, olha, não mate, não roube, não minta, não fale falso testemunho. A lei, ela aponta o que é errado e diz para você não fazer. Mas por mais que você tente cumprir essa lei, por mais que você tente, assim como Paulo ele vai dizer em outro capítulo de Romanos, que a lei é como um marido muito exigente, nós somos a esposa. Por mais que a esposa tente agradar o marido exigente, ela nunca vai conseguir. O marido sempre vai ter alguma coisa para apontar à esposa e dizer, você está errada. Então, por mais que você tente agradar a lei, você nunca vai conseguir. A lei, ela já te condena. Mas o que nos traz, então, a salvação? Jesus Cristo. A lei, ela aponta o pecado, ela te condena. E a palavra, ela é como um espelho. A lei é como um espelho. Ela mostra para mim e para você quem realmente nós somos.
Por que nós precisamos do sacrifício de Jesus Cristo? Porque não conseguimos cumprir, não somos perfeitos. Mas Jesus Cristo é perfeito. Por isso ele morreu por mim e por você. Por isso nele se cumpriu toda a lei. E por isso nele nós somos justificados. Nós necessitamos do sacrifício de Jesus Cristo. Porque sem ele nós não conseguimos estar diante de Deus. Amém? Então, aqui, a palavra vai dizer que não adianta você tentar agradar a Deus por obras se você não tiver o entendimento da justificação e de quem você verdadeiramente é. E deixa eu te falar uma coisa. Eu e você não somos bons. Nós temos dentro de nós o pecado. Nós temos dentro de nós a natureza humana, nós temos dentro de nós a maldade. Por mais que todos os dias você tente não errar, por mais que todos os dias você tente não pecar, você tem desejos impuros, você tem pensamentos impuros. A sua carne deseja coisas que são contrárias à lei de Deus, à vontade de Deus. Vamos ler aqui Romanos 3. Volte aí. Romanos 3. A partir do verso 12. Olha o que Paulo vai dizer. Todos se extraviaram. A um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é como sepulcro aberto. A língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esses somos nós, sem Deus. Esses somos nós. A maldade está dentro de nós. Nós temos a capacidade de fazer as maiores atrocidades. Muitas vezes nós olhamos na TV, nós olhamos nas notícias e olhamos e falamos, nossa, como pode uma pessoa cometer um negócio desse? Mas eu e você temos a mesma capacidade de fazer coisas semelhantes, porque dentro de nós existe a maldade. E a palavra de Deus, a lei de Deus veio justamente como um espelho para mim e para você olhar para eles, para ela. E ela vai refletir você mesmo e vai dizer, você é isso aqui. Dentro de você existe isso aqui. O orgulho, a maldade, a mentira. Desejos pecaminosos. E sabe, receber essa verdadeira justiça de Deus é olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, eu sou mau e eu não mereço. Eu não mereço o teu perdão, eu não mereço a tua graça, eu não mereço a tua misericórdia, eu não sou melhor do que o meu irmão, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou totalmente dependente da tua graça e da tua misericórdia e eu preciso de Jesus para ser salvo. Isso é entender a justiça de Deus, entender que não tem nada que você faça que vai te fazer ser salvo. Que o que precisava ser feito já foi feito lá na cruz. Jesus já morreu por mim e por você. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Amém? Então essa é a justiça de Deus. Todos entenderam, amém? E é justamente isso que Jesus, quando ele tem um encontro com uma mulher,
ele passa isso para ela. Porque essa mulher, ela não tinha o verdadeiro entendimento. Porque entenda, a adoração não é cantar. Adoração não é tocar. Adoração, ela surge de um verdadeiro relacionamento com Deus. É quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus e esse encontro causa em você uma transformação verdadeira. E essa transformação causa em você troca de valores. Isso faz com que você reconheça quem você é verdadeiramente, reconheça quem Deus é, e isso faz com que flua de você a verdadeira adoração. Porque esse encontro mostra para você quem você é, te coloca no teu lugar e mostra para você qual é o lugar de Deus. Que Ele é soberano, Ele é justo, Ele é fiel. E eu e você somos totalmente dependentes dEle. Então, quando você tem esse entendimento, esse encontro, causa em você um novo nascimento, e esse novo nascimento causa em você a verdadeira adoração. E essa verdadeira adoração, ela nos traz um novo estilo de vida. É preciso haver troca de valores. Quando há essa troca de valores, que é trocado pela nossa natureza humana e é pegado a natureza de Cristo e colocado em nós, aí sim flui essa verdadeira adoração. E aí, meu irmão, o trabalho, a obra é só consequência dessa vida de adoração que você tem com Ele. Mas muitas vezes nós trocamos. Nós achamos que fazer a obra é adoração. Então nós dizemos, eu vou para a igreja para adorar. Eu vou para a igreja para adorar no diaconato. Eu vou para a igreja para adorar no louvor. Eu vou para a igreja para adorar tocando, cantando. Não, o serviço, ele é resultado da sua adoração, da sua vida com Deus, no seu dia a dia, no seu particular. Porque ser crente aqui dentro é fácil. Ser crente aqui dentro é fácil. O difícil é você viver uma vida transformada lá fora. É você mostrar para as pessoas que você realmente teve esse encontro com Cristo. Porque essa mulher é a mulher samaritana. Quando Jesus tem um encontro com ela, ela está no poço tirando água ao meio-dia. Por quê? Porque essa mulher ela tinha vergonha da vida que ela levava. Então ela ia ao meio-dia, porque ao meio-dia o sol estava quente, ninguém ia tirar água ao meio-dia. Então eu vou ao meio-dia, ninguém está lá. Ninguém precisa saber que eu estou lá. Só que quando ela está no poço, e ela acreditava que ninguém iria encontrá-la, mas Jesus já tinha destinado, é necessário passar por Samaria. Jesus já tinha marcado um encontro com aquela mulher. Quando aquela mulher ela tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ela, mulher, dá-me de beber. Aquela mulher olha para Jesus e fala assim, como assim? O Senhor, sendo judeu, está me pedindo de beber? E Jesus diz para ela, mulher, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água. A água viva, que quem beber dela jamais terá sede. Quem beber dessa água jamais terá sede. Escute, essa mulher estava tendo um encontro verdadeiro com Cristo. Mas ela ainda estava olhando com os olhos carnais até que um momento Jesus, ele toca na ferida daquela mulher. Ele toca na ferida daquela mulher dizendo, mulher, traz o teu marido. Traz o teu marido, mulher. E ela diz assim, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus diz assim para ela, disse bem, tu não tens marido,
E o que você tem não é seu. Você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu. Ou seja, Jesus toca no íntimo. Jesus toca no íntimo daquela mulher, revela a ferida daquela mulher, revela a lepra daquela mulher, revela a vergonha daquela mulher. E é isso que o nosso encontro com Jesus faz. Quando nos encontramos verdadeiramente com Ele, é revelado quem realmente nós somos. Se você ainda não teve esse entendimento das suas feridas, das suas lepras, das suas mazelas, é porque você ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Porque esse verdadeiro encontro revela quem você realmente é. Se você ainda está cheio de orgulho, se você ainda está cheio de si mesmo, se você ainda está cheio dos seus achismos, você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque quando você tiver, Ele vai revelar o íntimo do seu ser. E Jesus revela para aquela mulher as feridas dela. Mas ela diz para Jesus: Senhor, nós estamos esperando o profeta. E aí Jesus diz para ela: eu sou. Eu sou. Sabe o que isso significa? Eu sou, quando Deus diz na Bíblia eu sou soberano. Eu sou santo, eu sou juiz. Eu sou a água, mulher, que você procura. Eu sou a água que vai saciar a sua sede. Eu sou o bálsamo que vai curar as suas feridas. Eu sou aquele que vai transformar a sua vida. Eu sou aquele que você vai ter um encontro e nunca mais você será a mesma. Eu sou a fonte, mulher. Eu sou. E quando aquela mulher, ela prova da fonte de águas vivas, ela não se contém. A palavra diz que aquela mulher, ela sai para falar para os outros de Jesus. E sabe o que isso nos ensina? Quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós não conseguimos ficar de boca fechada. Como diz os versos anteriores, é possível uma pessoa confessar Jesus Cristo sem verdadeiramente ter crido no coração dela? Porque a palavra diz, é necessário você crer em seu coração, invocar o nome dele e será salvo. Confessar publicamente e será salvo. Mas é possível você confessar publicamente Jesus Cristo sem ter crido verdadeiramente em seu coração? Vocês acham sim ou não? Não? Mas existe uma palavra em Mateus que diz assim, que naquele grande dia chegaram diante de Jesus e disseram assim: Senhor, Senhor, mas pregamos em teu nome, curamos em teu nome, falamos do teu nome, Senhor. E o que Jesus diz para eles? Aparta-te de mim, eu não vos conheço. Então é possível falar de Jesus, pregar de Jesus, curar no nome de Jesus e ainda assim não ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E ainda assim não ter crido verdadeiramente em seu coração que Ele é Senhor. É possível. Mas é possível você crer verdadeiramente e continuar de boca fechada? Não. Porque aquele que tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele quer contar para os outros. Aquela mulher, ela se torna uma evangelista. Ela sai falando do encontro dela com Jesus, ela volta para a cidade dela, ela volta para os patrícios dela e diz: olha, eu me encontrei com um homem e ele é profeta, ele revelou o que está na minha vida. E a Bíblia diz que todos aqueles homens vão de encontro com Jesus. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, quando nós temos
experiências com Ele, verdadeiramente, quando cremos em nosso coração, quando somos salvos, nós não conseguimos ficar de boca fechada, vendo as pessoas indo passos largos para o inferno e não se incomodar com isso. Você provou da presença, você provou da salvação, você entendeu qual é a justiça de Deus, você entendeu o que Deus fez por você, e você está vendo pessoas indo para o inferno e nada está fazendo. Não tem como você ter tido esse encontro verdadeiro com Jesus e não se importar que pessoas não sejam salvas também. Não se importar que a sua família, pessoas da sua família, parentes, vizinhos, pessoas do trabalho, que ainda não são salvos, que ainda não conhecem de Cristo, que ainda não entenderam, estão indo para o inferno. E você já recebeu dessa salvação. Então essa mulher, ela se torna uma evangelista. E ela se torna uma evangelista sem diploma. Aqui não diz que ela fez faculdade de teologia. Aqui não diz que ela leu não sei quantos livros. Aqui não diz que ela era culta. Pelo contrário, ela era uma mulher envergonhada. Ela era uma mulher que ninguém dava nada. Ela era uma mulher humilhada. Mas a partir do momento que ela teve o encontro com Jesus, ela se tornou uma evangelista e saiu a falar daquilo que ela tinha tido, vivido com Jesus, daquele encontro que ela tinha tido com Ele. Então, para você falar da palavra, para você pregar salvação, para você falar do amor de Deus, para você falar daquilo que Jesus fez na sua vida, você não precisa de faculdade de teologia, você não precisa ter feito vários cursos de teologia, você não precisa ter lido vários livros, você só precisa ter tido um encontro verdadeiro com Cristo, ter provado da graça, ter provado da misericórdia, você só precisa ter provado desse amor, para contar para as outras pessoas, olha, eu bebi de uma água verdadeira, eu bebi da fonte da água da vida, e você precisa provar dessa salvação também. Amém? E veja que esse é um chamado universal. Porque muitas vezes a gente se prende ao quê? A pastor, como tem essas colunas aqui, ó. Profeta, apóstolo, mestre, evangelista. Nós nos prendemos a esses ministérios. Eu não vou pregar porque eu não sou pastor. Eu não sou evangelista, eu não sou profeta. Mas existe um chamado universal, que vai muito além desses ministérios. Não que eles não sejam importantes dentro do serviço eclesiástico, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Ele é importante. Mas entenda, antes disso existe um chamado universal. Qual é esse chamado universal? Para que Cristo nos chama? Quem sabe para que Cristo nos chama? Quando Jesus ele reúne seus discípulos e ele diz que vai voltar aos céus, o que ele diz para os seus discípulos? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esse é o chamado universal. Veja que Deus, ele me inclui e ele te inclui no plano da salvação ativamente. Você tem participação no plano da salvação ativamente. Deus poderia ter escolhido anjos. Deus poderia ter escolhido pessoas perfeitas. Mas Deus escolheu eu e você para participar do plano da sua salvação. E ele diz para mim e para você, ide. Você não precisa de título. Ide, você não precisa de faculdade. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Essa mulher nos prova que você não precisa de formação para falar do amor de Deus. E que todas as pessoas, elas necessitam ouvir desse amor, elas necessitam ouvir dessa graça.
Você sabe por quê? Porque o que o mundo necessita hoje não é dinheiro. O que o mundo está necessitando hoje não é bens materiais. Não é o último carro do ano. Não é o último iPhone que foi lançado. Não é uma Lamborghini. Não é uma Ferrari, não é uma BMW, não é uma mansão de milhões de reais. O que o mundo precisa hoje é da presença de Deus. O que o mundo precisa hoje é de salvação. Mas o que eu e você temos feito para isso? A cada dia que você liga a TV, você vê notícias piores e piores e piores. Só que Jesus, ele não nos chamou, entenda isso, ele não te chamou para receber a salvação e simplesmente continuar sentado na sua cadeira, vivendo a sua vidinha, vivendo no seu mundinho e dizendo, tá tudo certo, eu fui salvo, tá tudo bem, agora sou eu e Deus. Não. Você encontrou com Cristo, você encontrou a salvação, é seu papel, é seu dever. Veja, Jesus, ele nos dá um mandamento. Quando ele diz, ide pregai o evangelho, é um mandamento. É um mandamento para mim e para você. Pregar o evangelho para todas as pessoas. Amém? Jesus não nos enviou para abrir igrejas. Ele nos enviou para fazer discípulos. Por consequência, nós também, a ordem é imperativa, formar discípulos. A conta é simples. É simples. Me encontrei com Cristo, experimentei o seu amor e bondade, me torno discípulo de Cristo, que segue seus passos, e através do meu testemunho de vida, vou influenciar outras pessoas, conduzi-las até Cristo, assim como ela se torne discípulo de Cristo e assim sucessivamente. Esse é o propósito de Deus. É você se encontrar com Cristo, se tornar discípulo dele, você tem um testemunho de vida com ele, você ir até outra pessoa, falar desse testemunho de vida, falar do evangelho e você formar um discípulo. E esse discípulo formar outro discípulo e esse discípulo vai formar outro. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Só que esses discípulos que nós formamos não somos nós. Esses discípulos é de quem? De Cristo. Porque quando Paulo ele diz, olhe para mim, me copie. Quando ele diz isso, ele está apontando para quem? Para Cristo. Existe um exemplo que é maior, existe um exemplo que é perfeito, é Jesus Cristo. Quando ele diz, sede meus imitadores, ele completa a frase, ele diz, como eu sou de Cristo. E veja que responsabilidade é a minha e a sua, ser discípulo dele. Quando fala em ser discípulo, fala em ser cópia, fala em copiar o caráter dele. E veja como eu já disse, é fácil ser cristão aqui dentro, é fácil ser simpático aqui dentro. É fácil você refletir muitas vezes o amor de Deus aqui dentro, porque aqui dentro você conhece pessoas. Aqui dentro você me conhece por 1 hora, por 2 horas. Aqui dentro você me conhece por um momento. Mas sabe aonde nós temos que refletir o caráter de Cristo, principalmente? Começando dentro da nossa casa, começando na nossa família. Começando nos lugares em que nós estamos e passamos, nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Isso reflete se verdadeiramente somos salvos e se verdadeiramente nós tivemos um encontro com Ele. Isso vai mostrar se você realmente é discípulo dele, é uma responsabilidade muito grande.
Veja que eu estou falando muito antes de ser pastor, de ser apóstolo, de ser evangelista. Eu não estou falando de título. Eu estou falando aqui de unicamente ser discípulo de Cristo. Eu não estou falando de título. Eu estou falando de ser discípulo. Assim como ser servo. Assim como ser filho. Sabe, quando falamos somos filhos de Deus, aí a gente pensa, uau, sou filho de Deus. Né? Tem gente que muitas vezes está pregando e fala, olha, eu sou filha de Deus. Então, Deus tem que preparar até uma vaga na garagem do shopping para mim, porque eu sou filha de Deus. Então, quando falamos em filhos de Deus, nós pensamos logo em quê? Direitos. Direitos. Ah, ser filho de Deus é ter direitos. Mas existe um outro lado. Como o pastor Vitor estava pregando aqui, Deus ele diz para o seu povo, se eu sou o seu pai, cadê a minha honra? O filho, ele não só tem direitos, mas ele tem também deveres. Então, veja que responsabilidade. Ser discípulo, ser filho, ser servo de Deus vem muito antes de ter títulos. Alguém aqui já leu aquele livro, Uma Vida com Propósito? Aquele livro, ele fala muito explicitamente sobre isso. Você está aqui nessa terra com um propósito. A sua vida tem um propósito. A minha vida tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não foi criado por acaso. Deus não gerou você no ventre da sua mãe por acaso. O meu filho não está sendo gerado aqui por acaso. Existe um propósito. E qual é o propósito das nossas vidas? É glorificar a Deus. Como diz aquele louvor da Gabriela, para te adorar eu vivo para te adorar. É esse o nosso propósito. É em tudo que fazemos, em tudo que falamos, por onde andamos, nós precisamos glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui nessa terra para resplandecer o seu caráter e o seu amor. Como diz a sua palavra, a palavra de Deus, a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Aonde está a manifestação dos filhos? Aonde está a manifestação do caráter, do amor? Aonde está essa manifestação? Aonde está a pregação do evangelho? Aonde está, sabe por quê? Porque o que Deus mais deseja é que pessoas sejam salvas. A palavra de Deus diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há festa nos céus quando há salvação. Não há festa no céu quando Deus dá um carro, quando Deus dá uma casa. Não há festa no céu quando Deus abençoa alguém. Há festa no céu quando alguém é salvo. E nós precisamos pregar esse evangelho. O evangelho da cruz, não existe outro caminho. Não existe. E eu dou glória a Deus que nessa igreja nós pregamos a verdadeira palavra. O evangelho, a essência, o evangelho genuíno. Não é que Deus não queira nos abençoar. Ele já nos abençoou. Todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. É nosso posicionamento que nos faz tomar posse dessas bênçãos ou não. Mas Deus, ele já te abençoou. E em todas as coisas, eu e você já somos mais do que vencedores. Já está tudo garantido na cruz. Através da cruz. Você já recebeu tudo isso. Jesus mesmo diz, por que andeis ansiosos por coisa alguma? Porque o que vai vestir, o que vai comer, as suas necessidades. Ei, quem tem essas preocupações são os gentios, vós sois filhos de Deus. Deus já cuidou de você. Você entende que tudo já foi preparado por Deus? Que Ele cuida de mim, de você?
E que não precisamos ficar pregando sobre bênçãos. Não precisamos ficar pregando coisas para ser motivados. Sabe o que precisamos? Precisamos ouvir o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra que nos cura, que nos limpa, que nos transforma, que nos torna de pecadores para santificados. É esse evangelho que nós precisamos, é essa palavra que mostra quem verdadeiramente nós somos, mas que também nos leva diante do Pai, no trono de graça, de misericórdia, e que nos dá acesso à vida eterna. Isso deveria nos motivar. Sabe isso? Como Davi diz, Senhor, me dá a alegria da tua salvação. Se a salvação não nos alegra, saber que Deus, Ele te ama, saber que você foi salvo, que Ele te trouxe das trevas para a maravilhosa luz, que Ele te ama, que Ele cuida de você, que Ele é Pai. Se isso não te alegra, irmãos, por que é que as coisas terrenas estão nos alegrando? Está sendo a nossa motivação. Como vamos pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas e falar de salvação, sendo que nem nós nos alegramos por sermos salvos? Se as pessoas não olham para nós e não veem em nós a alegria da salvação, a alegria de servir a Deus, a alegria de estar na presença e na casa do Senhor, a alegria de sentir a presença do Espírito Santo, a alegria de saber que vamos morar com Ele, se as pessoas não veem isso em nós, como que elas vão querer ser salvas? Se muitas vezes a nossa motivação são as coisas, são as circunstâncias, são aquilo que nós alcançamos e podemos alcançar cada vez mais. É isso que tem motivado o teu coração. Sabe o que Jesus diz para mim e para você? Busque, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. É isso. As pessoas precisam ver em nós a alegria simplesmente de servir a um Deus vivo e poderoso. A um Deus do impossível que é capaz de fazer milagres na nossa vida. Mas eu não digo de milagres de bens materiais. Eu digo do primeiro lugar o milagre da salvação, o milagre da transformação, o milagre de vida, o milagre de pegar pessoas mortas no pecado, pessoas humilhadas, pessoas envergonhadas, pessoas sem valor, que ninguém dá nada, e Deus vai lá, levanta, lava, purifica, cura, coloca de pé e derrama da assunção e usa com o teu Santo Espírito. Esse é o maior milagre, é Deus valorizar pessoas que não têm valor nenhum. Sabe por quê? Porque eu e você só temos valor por causa dele. Quem é que iria nos querer? Quem é? Sabendo dos nossos pecados e das nossas mazelas. Irmãos, olha, eu vou te falar. Agora no período da gravidez, meus hormônios ficou a flor da pele. Mas a flor da pele mesmo. E meu marido está aqui, a minha prima está ali, sabe? Eu até comentei com ela, falei, olha, né, tem dia que nem eu me aguento. E eu falo assim, Senhor, não desiste de mim, não. Não desiste não, Deus, porque até eu estou querendo desistir de mim. Se desse, eu saía do meu corpo e falava, ó, fica aí, gerando meu filho, daqui a pouco eu volto, quando ele nascer. Porque, olha, ser humano é triste. Tem hora que eu falo assim, Senhor, como o Senhor pode nos amar? Porque o povo difícil é o ser humano. Ontem, né, Gi, nós estávamos estudando sobre o povo de Israel, sobre a liderança de Moisés. O povo difícil. Queria carne, Deus dava carne. Deus foi lá e abriu o mar. Deus foi lá e deu vestes.
Deus foi lá e deu sandália. Queria água, Deus deu água. Queria pão, Deus deu pão. Queria carne, Deus deu carne. Mas eles sempre reclamavam. Nunca estava bom. E aí, no primeiro momento que Moisés ele sobe lá para fazer as tábuas dos 10 mandamentos, deixa o povo lá sozinho com Arão, quando Moisés volta, o que o povo está fazendo? Adorando outro Deus. Construíram um bezerro de ouro e estão lá adorando e dizendo assim, esse é o nosso Deus que vai à nossa frente, que precisa nos guiar, nós precisamos de um Deus. E quem é que estava com eles o tempo todo? O Senhor que tirou eles do Egito. O Senhor tirou eles do Egito, atravessou o mar, colocou uma coluna de nuvem, colocou uma coluna de fogo, alimentou, deu roupa, deu veste, deu sandália, deu tudo. Mas no primeiro momento, eles fizeram outro Deus para eles adorarem. E dizer que precisavam de um Deus para seguir eles, para guiar eles. Nós somos iguaizinhos. Igualzinhos. Deus dá o carro que você queria. Passa um tempo, você diz, eu queria um carro melhor. Deus dá o emprego que você queria. Passa um tempo, esse emprego é muito chato. Eu queria um emprego melhor. Não, eu ganho pouco, eu queria ganhar mais. Tudo a gente reclama. A gente está na presença de Deus, Deus está ali te sustentando, abrindo porta, sustentando você de pé, fazendo tudo, te abençoando. No momento da primeira dificuldade que a gente passa, do deserto, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Desistir. Sair da igreja, sair da presença. E aí a gente quer ir para outro lugar. Mas quem foi que te sustentou até hoje? Quem foi? Foi a poderosa mão dele. A gente poderia passar pelo que fosse. Sabe qual seria, que deveria ser o nosso posicionamento? O mesmo que Moisés teve. O Senhor disse, Moisés, o povo vai entrar na terra, as promessas vão se cumprir, está tudo certo, vocês vão receber a promessa, mas eu não irei com vocês. E o que Moisés disse? Não, Senhor, tá bom. Se a gente vai receber a terra prometida e as bênçãos que o Senhor prometeu, então nós vai. Tá tudo certo. Nós vamos. Não. Ele disse, Senhor, eu não quero bênção. Eu não quero terra. Eu não quero promessa. Eu quero a tua presença. Eu não quero o que o Senhor me prometeu se a tua presença não estiver comigo. Sabe, as dificuldades e as pressões mostram aonde está o nosso coração. Revela. Porque foi isso que aconteceu com o povo. O deserto revelou o que o povo tinha dentro do coração. Idolatria. Quando passamos pelo deserto, revela aonde o nosso coração está. Se é no Senhor ou se é naquilo que Ele pode nos dar. Se é na bênção ou se é no abençoador. Porque a presença dele deveria ser o nosso bem mais precioso. Como disse Paulo, eu considero tudo como esterco. Todos os títulos, tudo que eu tinha, tudo que eu era. E olha que Paulo era um homem fariseu dos fariseus, diplomático, estudado, homem de título, de honra. E ele disse, eu considero tudo como nada diante da glória de Cristo.
É nisso que precisamos nos alegrar. É nisso que precisamos. As pessoas precisam ver em nós essa alegria, esse prazer de estar na presença de Deus, essa alegria de sermos salvos. Amém? E precisamos falar desse evangelho. Jesus, ele vai te capacitar. Talvez você olhe para você e diga: eu não sou capaz. Eu não falo bem. Eu não tenho estudo, eu não tenho teologia, eu não tenho conhecimento suficiente. Quem sou eu para falar da palavra de Deus? Não somos dignos. Nem eu e nem você. Mas Jesus, ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus. No dia de Atos 2, no dia de Pentecostes, a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam ali esperando o revestimento de poder. E a palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E todos começaram a falar em outras línguas. E todos saíram dali pregando e falando do amor de Deus. Ou seja, Deus já deixou que você e eu precisamos a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida para pregar o Evangelho, para fazer a sua obra, para falar da sua salvação, para exercer os dons que Ele colocou sobre a minha e sobre a sua vida. E não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que Ele pode fazer na vida das pessoas. É sobre o poder dEle, é sobre o agir dEle, é sobre o sobrenatural dEle, não é sobre nós. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. E Ele só precisa que eu e você estejamos com o coração disponível e dizer: Espírito Santo, me capacita. Me enche da tua presença. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu quero fazer a diferença enquanto eu estiver aqui. É uma coisa que eu sempre falo para Deus: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Eu quero cumprir a tua vontade, não a minha. Sabe isso? Que precisamos ser discípulos. Porque quando nos tornamos discípulos de Cristo, as nossas vontades, os nossos desejos, eles são deixados de lado. Para viver o quê? A vontade dEle. Irmão, você sempre tem vontade de perdoar? Seja sincero. Aqui todo mundo é santo, né? Santo, santo. Todo mundo é querubim. Você sempre sente vontade de perdoar? Não. Não. Mas o Espírito Santo, ele nos capacita a viver isso. Tem pessoas que é muito difíceis de ser amadas. Mas o Espírito Santo nos capacita a amar as pessoas. Um amor que não é de nós, mas é um amor que vem dele. É uma capacitação que vem dele. Só que nós precisamos pedir essa capacitação. Nós precisamos pedir esse revestimento do Espírito Santo. Nós precisamos querer viver isso. Nós precisamos querer avançar. Nós precisamos querer sair do lugar. O Alex estava aqui pregando uma outra sexta-feira e ele disse isso. Somente querer, mas não ter atitude não vai fazer com que você saia do lugar. Eu quero tanto fazer academia, eu quero tanto com todas as minhas forças. Eu vou perder peso? Eu vou ficar musculosa de tanto querer fazer academia? Não. Se eu não acordar cedo e for lá fazer academia, ou se eu não colocar minha roupa e ter passos que levam-me à academia e fazer os exercícios, nada vai mudar na minha vida. E com o reino de Deus é a mesma coisa. Já falamos aqui, tudo foi liberado. O Espírito Santo, ele já está disponibilizado para mim e para você. Existem níveis mais profundos na presença de Deus. Existem níveis mais profundos sobrenaturais na presença de Deus que eu e você não acessamos ainda, não vivemos ainda.
Mas estamos conformados com a vida que estamos vivendo, ou muitas vezes estamos com os olhos nas coisas da terra. Mas existem coisas espirituais que Deus deseja que eu e você vivamos, e nós não vivemos porque não damos um passo adiante. Ficamos assim, Senhor, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu queria tanto ser usado por Ti. Senhor, eu queria tanto que minha vida mudasse. Mas começa a agir. Sabe, quando Ezequiel ele estava naquele vale de ossos secos, o que Deus disse para ele? Ezequiel, fica aí que eu vou soprar o vento e que esses ossos vão reviver. Não. Ele disse o quê? Abre a tua e profetiza. Existem níveis de Deus mais profundos esperando por mim e por você. Existem coisas de Deus que Ele já liberou para você viver. E você ainda não viveu porque você não teve um posicionamento de acessar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você precisa ter ousadia, você precisa ter fé. Amém? E precisamos entender que hoje não é mais só o pastor tem acesso a Deus, como era antigamente. O sacerdote, ele tinha acesso ao Santo dos Santos e sacrificava diante de Deus pelo povo. O que vai dizer em 1 Pedro? Alguém lembra? Vós sois nação santa, sacerdotes reais. Hoje todo mundo, todos nós que aceitamos Jesus Cristo, nos tornamos nação santa, povo escolhido, sacerdotes. Todo mundo tem acesso a Deus, todo mundo tem acesso à presença, todo mundo tem acesso ao Espírito Santo de Deus. Todos se tornaram sacerdotes diante de Deus. Não é mais só o pastor, não é mais só o profeta, não é mais só o evangelista, não. Você tem o acesso e você tem essa responsabilidade sobre a sua vida, porque você hoje é o sacerdote da sua casa. Você hoje é o sacerdote da sua vida. Você hoje é sacerdote. Amém? E veja o que a palavra diz. A palavra diz: como as pessoas invocarão a quem não acreditam? E como acreditarão se não o conhecem? Como conhecerão se não tem quem ensine e anuncie a salvação? E nós podemos pegar como exemplo aquele eunuco. A palavra diz que o eunuco estava lendo o livro de Isaías e não estava entendendo o que aquele livro estava dizendo. Mas o Senhor diz, vai para Felipe. Deus chega para Felipe e diz, vai, tem um homem na beira do caminho e você vai explicar para ele a palavra. E aquele eunuco está lendo Isaías, não está entendendo nada. Quando Felipe chega naquele eunuco, pergunta para ele se ele tinha entendido o que ele estava lendo. Ele diz que não. E ali Felipe explica para ele o que significava o que ele estava lendo, que era Isaías. E ali a palavra diz que o eunuco, ele crê na palavra de Deus. Ele se converte e pergunta para Felipe se ele pode se batizar. E ali mesmo tinha um rio e ali mesmo ele se batizou. Veja que eu e você podemos ser canais de bênção, canais de salvação para a vida de outras pessoas. É esse o discipulado que Deus nos chama para eu e você viver. É ensinar para as pessoas a palavra de Deus. É ensinar para elas sobre justificação, sobre salvação, sobre batismo. É trazer para elas esse conhecimento para que elas entendam a palavra de Deus, para que elas creiam em seu coração, para que elas se arrependam e sejam salvas. Então, esse é o chamado de Deus para mim e para você. Sermos evangelistas, sermos discípulos, formarmos discípulos.
levarmos pessoas até o caminho verdadeiro que é Cristo. Nós somos aquele que aponta o caminho, aqueles que mostram para as pessoas o verdadeiro caminho que é Cristo. Será que eu e você estamos sendo GPS na vida das pessoas? Mostrando o verdadeiro caminho para elas? Levando elas até a salvação? Porque aqui a palavra diz em Romanos, como que vão crer se ninguém está pregando? Como que vão crer se ninguém o conhece? Que eu e você possamos ser como Isaías, que diz, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim, que aonde eu e você passamos, nós possamos revelar esse amor de Cristo, nós possamos ser canal de bênção, nós possamos mostrar para as pessoas o verdadeiro caminho que é Cristo, que há salvação para elas, assim como há sobre nossa vida. Amém? Então veja, Jesus nos enviou. Jesus enviou a mim e a você para pregar o Evangelho, para que as pessoas ouçam e ouvindo elas possam crer e crendo elas possam invocar o seu nome e invocando o seu nome, elas serão salvas. Amém? E para finalizar, existe algo hoje em dia que meio que deturpa o verdadeiro evangelho. Coisas que são pregadas para motivar o coração das pessoas, mas que não levam elas à salvação. E, como eu disse aqui, podemos chegar diante de Jesus Cristo e falar para Ele, Senhor, eu preguei, eu falei em Teu nome eu curei. E Jesus falar para mim e para você, mas eu não te conheço. Então, pode ser que pessoas possam ser levadas ao engano por causa de coisas que estão sendo pregadas, que estão levando elas para o caminho do inferno e não para o caminho da salvação. E nós podemos estar enganados, eu e você, se achamos que estar dentro da igreja, se achamos que simplesmente fazer a obra, se achamos que simplesmente estar cumprindo as escalas, isso nos torna pessoas salvas e isso nos torna pessoas que têm relacionamento com Deus. Não se engane e não engane outras pessoas. O caminho é um só, a palavra é uma só. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus revela quem realmente somos. Não existe outra palavra. Não existe palavra para inchar o nosso ego. Não existe palavra para simplesmente nos motivar. Não existe. A palavra de Deus, ela primeiramente, em primeiro lugar, ela vai te levar à salvação. Ela vai te levar ao arrependimento. É isso. É essa a maior obra de Deus, é levar as pessoas ao arrependimento. Amém? E quando você pregar, e quando você falar do amor de Deus, e quando falarmos do amor de Deus, não podemos ser motivadas pelas pessoas. Porque você vai falar para muitas pessoas e muitos não vão crer. Nós temos o exemplo aqui de muitos profetas que pregaram e o povo não cria. E os profetas diziam para Deus, assim como dizem Isaías, Senhor, pregamos, mas não deram ouvidos. Mas sabe de uma coisa? Pregue. Pregue. Sabe por quê? Porque Romanos diz que serão indesculpáveis. Chegarão diante de Deus e serão indesculpáveis. Sabe por quê? Porque a palavra foi pregada. Porque o evangelho foi anunciado. Porque a verdade foi dita. Então não vão poder chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não ouvi a tua palavra.
Senhor, eu não ouvi a tua verdade, eu não ouvi o teu evangelho. O Senhor vai dizer, indesculpável, porque você ouviu a palavra sim, a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, o evangelho foi pregado. Então, ainda que não escutem, ainda que não deem ouvidos, pregue, fale da palavra, porque no dia do juízo final, Deus não vai cobrar de você, Deus não vai cobrar de você o sangue em suas mãos por causa da vida de outras pessoas. Deus vai dizer, eu mandei você pregar, ainda que as pessoas não escutem, ainda que as pessoas façam como eles fizeram na Bíblia, que jogaram esses homens em calabouços, que esses homens foram presos, chicoteados, que eles foram jogados em covas por causa da palavra da verdade de Deus, por causa do evangelho. As pessoas mataram eles por causa do evangelho, mas eles não deixaram de pregar. Eles não deixaram. Eles morreram por causa dessa palavra que ecoa até hoje no meu e no seu coração. Até hoje essa palavra salva vidas. Até hoje essa palavra muda, transforma. Até hoje essa palavra leva pessoas até Cristo a serem salvas. Mas para isso, pessoas tiveram que morrer. E para Deus é o mais importante, a salvação. Sabe por quê? Porque essa vida passa. Tudo isso aqui vai passar. Tudo, tudo. Dinheiro passa, fama passa, saúde passa. Tudo que você tem passa. Filhos passam, maridos, esposas, tudo passa. Porque aqui é passageiro. Os nossos dias estão contados aqui nessa terra. Cada dia que vivemos é um dia a menos. Cada dia que vivemos nos aproximamos mais do dia em que deixaremos de viver nessa terra. Nossos dias estão contados. Mas existe uma vida eterna esperando por mim e por você. E lá sim, nós viveremos eternamente na presença dele. Eternamente. É essa a promessa de Deus. É isso. Sabe, tem uma parábola que Jesus ele conta que um homem, ele foi construindo vários celeiros e celeiros e celeiros e disse, eu vou juntar tudo nesse celeiro, vou juntar todos os meus bens, todas as minhas coisas e vou dizer, agora descansa, alma. Descansa. Porque todos os meus bens estão guardados, estão acumulados. E aí Deus chega para ele e diz, louco, se te pedirem hoje a tua alma, o que você tem para oferecer? É isso. Nós precisamos olhar para a vida eterna que Deus nos prometeu. E precisamos fazer como aqueles leprosos que estavam à porta da cidade. Você pode se colocar de pé? A palavra vai dizer que existiam 4 leprosos na porta da cidade. Só que a cidade estava passando por uma fome. E aí os leprosos dizem assim, para que vamos entrar na cidade se na cidade tem fome? Nós vamos morrer de fome. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o arraial dos sírios, porque lá eles têm comida. Se ele nos der comida, nós viveremos. Mas se eles nos matar, a gente já ia morrer de fome mesmo. Então vamos lá. Só que quando eles chegam ao acampamento dos sírios, a palavra diz que Deus tinha feito os sírios ouvir um barulho como que de carruagem, como que de exército, atacando o acampamento deles. Era só o barulho. E eles ouvindo esse barulho de exército, eles saem correndo. A palavra diz que eles saem correndo e deixa tudo. Deixa o acampamento, deixa as tendas, deixa a comida. Tinha roupa pelo meio do caminho. Eles saíram e deixaram tudo. Quando esses leprosos chegam ao acampamento dos sírios, o acampamento está vazio.
E eles encontram ali comida. Eles encontram água, encontram vestes, encontram tudo o que eles precisavam. E eles começam a se alegrar e dizer, nós encontramos comida, está tudo aqui. Só que eles olham um para os outros e dizem assim, nós precisamos contar para os outros essa boa nova. Seria muito egoísmo nosso encontrar tudo isso, encontrar comida, nos alimentar e não compartilhar com os outros. E Charles Haddon Spurgeon, ele diz que nós somos como mendigos, que encontramos comida e vamos avisar para os outros que encontramos o pão. Somos como esses leprosos. Encontramos a comida, encontramos o pão da vida, encontramos a água viva, encontramos salvação. E seria muita ingratidão nossa continuar de boca fechada e não contar a boa nova para os outros e dizer, olha, existe pão vivo que desceu do céu. Existe uma água viva que você precisa provar. Existe uma presença que você precisa provar. Existe uma vida eterna, olha, tudo isso aqui vai passar, as suas dores, o seu choro, as suas lágrimas, as lutas, tudo isso vai passar, mas sabe de uma coisa? Deus promete para mim e para você a vida eterna. Existe uma vida eterna que não haverá choro, que não haverá dor, que não haverá doenças, que não haverá as consequências do pecado que eu e você vivemos aqui. Sabe, lá no céu não vai ter câncer. Lá no céu não vai ter doença. Lá no céu não vai ter miséria, não vai ter fome, não vai ter dor. Porque tudo isso que vivemos aqui é consequência do pecado. E lá eu e você viveremos plenamente na presença dele. Amém? Que você possa receber essa palavra em seu coração. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Por esta palavra, Senhor, que foi anunciada, Senhor, aqui nessa noite, Pai. Essa palavra, Senhor, que não é minha, mas é tua, Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz, Pai amado. Essa palavra que nos confronta, mas que também nos limpa, nos purifica, nos sara, Senhor. Essa palavra que nos traz entendimento da verdadeira justificação, Senhor, que vem de Ti. Essa palavra que nos faz entender, Senhor, que precisamos da Tua salvação, que precisamos da Tua graça, que precisamos da Tua misericórdia, Pai. Essa palavra que nos faz entender que fomos alcançados pelo Teu amor, Senhor. E por sermos alcançados pelo Teu amor, Senhor, nessa noite eu te peço, Espírito Santo, derrama da Tua ousadia, Senhor, em nossas vidas nessa noite, que possamos, Senhor, falar do Teu amor, que possamos, Senhor, pregar o Teu evangelho, que possamos, Senhor, anunciar as boas novas, Senhor, a pessoas que estão indo para o inferno, Senhor, as pessoas que estão, Senhor, indo, Pai amado, a passos largos, Pai amado, a viver uma morte eterna, Senhor, longe da Tua presença, longe, Senhor, dos céus, Pai amado, longe, Senhor, das Tuas promessas, Senhor, que possamos, Senhor, ser inconformados, Senhor, em ver pessoas se perdendo, em ver pessoas, Senhor, que não estão sendo salvas, mas que possamos, Senhor, nos levantar nessa geração, cheios do Espírito Santo de Deus, e pregar, Senhor, as boas novas a essas pessoas, que possamos pregar, ainda que não escutem, ainda que não deem ouvidos, Pai amado, mas que possamos falar dessa palavra maravilhosa, Senhor. Porque o Senhor nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E hoje nós te agradecemos pela Tua salvação, Jesus.
pelo teu sacrifício naquela cruz. Nós te agradecemos pelo sangue que foi derramado, pelo preço, Senhor, que foi pago, Senhor, naquela cruz pelos nossos pecados, por tudo que já foi liberado, Senhor, em nossas vidas, Senhor. E como forma de gratidão, nós possamos todos os dias te adorar, glorificar o teu nome e ter uma vida, Senhor, de retidão na tua presença. Uma vida que resplandece do teu caráter, que resplandece do teu amor e que fala, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.